Tudo bem, Padre Arlindo? Caminhando do jeito que Deus permite. A eternidade é o nosso objetivo, né? Está tudo bem lá no céu. Mas por enquanto a gente vai enfrentando as dificuldades e a vida, quando vai apresentando suas dificuldades para a gente crescer e amadurecer. Mas está tudo bem. Mas é um caminho difícil, né? Para chegar. É prazeroso. Prazeroso. E é prazeroso. Se a gente olhar com o lado da alegria, a gente sempre vai encontrar, mesmo na dor, uma grande aprendizagem que faz parte para poder a gente se tornar mais alegre lá na frente ainda. E essa alegria toda aí, esse dia a dia, porque a sua batalha a gente tem acompanhado aí, ela não é fácil, ela não é simples. O senhor é uma pessoa que ajuda muita gente, que orienta muita gente, mas o senhor está sempre com esse sorriso no rosto, com essa alegria, com esse entusiasmo, e acho que esse entusiasmo ele acaba motivando muita gente. Esse é o objetivo? Rembrandt, posso começar do À sua começo? disposição, claro, Vou deve. começar do começo. Vou começar desde quando eu me lembro, quando tomei consciência que eu existia. Com 6 anos de idade, 6 anos de idade eu tomei consciência que eu existia, olhando mãe, família, pai, lá em Rio Doce. E a mãe como referência de tudo. A mãe como referência daquela sociedade quase matriarcal. E um pai um pouco distante. E você sempre vai crescendo e acreditando que naquela semana, naquele mês, naquele ano, você vai conseguir superar todas as dificuldades. Aí você conseguiu superar aquela semana. A minha dificuldade era ir para o colégio com 5 anos de idade, eu me lembro. Quando minha mãe me levou, mas era tão longe o colégio. Era do outro lado da rua. Menino, era muito longe. Eu cheguei até no meio do campo, olhando lá para trás. Uma vez que eu cheguei para minha mãe, disse: eu consigo chegar lá na escola sozinho, do outro lado da rua. Minha mãe olhou para mim e disse: vá, já que você já sabe. Aí eu fui andando, andando, olhando para trás, mas eu tinha certeza que ela estava me vendo lá de longe. Cheguei na metade. Daqui a pouco, quando eu vi, já estava chegando do outro lado da rua. Cheguei na escola do outro lado da rua. Mas com o passar do tempo, eu descobri que o mundo era maior do que o outro lado da rua. Eu podia pegar Rio Doce, Conde da Boa Vista, e o mundo era até a Rua Nova, no centro do Recife. Levar 5 marmitas para papai, meu irmão, meu outro irmão. Depois eu descobri que o mundo não era até Recife. O mundo chegava até o sertão de Pernambuco. Eu tenho uma tia lá em Custódia, no ônibus Princesa do Agreste. Depois eu descobri que o mundo é muito maior. Mas com o passar do tempo, Rembrandt, com o passar do tempo, Rembrandt, eu descobri que o mundo só é do outro lado da rua. Mas é tão curto e tão pequeno o mundo, que se a gente não fizer esses momentos especiais e eternos, daqui a pouco está passando, como uma vida sendo um grande sonho. E a gente daqui a pouco vai acordar desta vida. Então o que a gente puder para fazer, de fazer. Fazer as pessoas sorrirem, porque felicidade não é tanto quanto a gente acumula, nem o que a gente tem. É a capacidade de fazer alguém sorrir. Porque quando a gente faz alguém sorrir, naquele momento a pessoa está se sentindo pleno, completo, eterno. Porque o mundo só é até do outro lado da rua. E a vida é um flash que daqui a pouco desaparece. Daqui a pouco a gente vai acordar. Então sorria, se alegre. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou eu, Padre Arlindo, mais menino. Mar Menino. E foi um susto muito grande quando o senhor redescobriu que a distância era tão pequenininha assim, Tão como era pequeno. aquela rua, lá em Rio Doce, lá em Olinda. É. Aí a gente vai descobrindo do momento assim, do processo doloroso. De repente a gente descobre que o nosso pai não é tão perfeito, nem a nossa mãe tão perfeita. Porque eu descobri que minha mãe, eu pensava que minha mãe era Mulher Maravilha. E meu pai era super-homem. Aí eu fui descobrindo as limitações do meu pai, que tem um problema com álcool. E fui descobrindo que minha mãe era um pouco mais irritada do que eu achava, né? Um pouco mais alterada, um pouco mais estressada do que eu achava. E via o pai e a mãe brigando de maneira bem desorganizada, por um tema que era complicado eu entender. Aí depois eu fui compreendendo que faltava arroz, feijão, macarrão lá em casa. Papai trabalhava na banca de revista lá na Rua Nova, no centro do Recife. Eu sempre levava o almoço dele, a marmita dele, passava por Rio Doce, quando a Boa Vista, por debaixo. E entregava lá a papai, ficava até 7 horas da noite ajudando o papai a fechar a banca. Quando voltava para casa, via meu pai discutindo com a minha mãe, porque não tinha dinheiro para fazer a feira. E era uma confusão muito grande. Aí eu cheguei e vi até os dois se chocarem de verdade. Um problema sério. E o fato de, com 6 anos de idade, eu ir para a missa, eu olhei para o padre e disse: agora eu quero ser padre. Minha mãe disse: quer ser o quê quando crescer? Eu quero ser igualzinho aquele homem ali, Padre Paulo Cabral. Quero ser igualzinho aquele homem ali. E botei a ideia no juízo, queria aquela ideia no juízo, aquela ideia no juízo. Até que meu pai percebeu que eu estava muito na igreja, queria voltar do centro do Recife para ir para a igreja, queria voltar do centro para Recife para ir para a igreja. Não existia piedade da minha família, não era uma família piedosa que rezava o texto todos os dias, de maneira nenhuma.
Mas aí eu criei aquela identidade. O padre me perguntou por que você quer ser padre quando eu tinha 11 anos de idade. Eu disse porque eu gosto dos pobres. Depois você pode ser padre sem gostar dos pobres. Porque eu gosto da missa. Você pode ir para a missa sem precisar ser padre. Então você pode. Não, ele disse: você pode gostar dos pobres sem precisar ser padre. Você pode ir para a missa sem precisar ser padre. Você pode. Aí eu disse: mas eu quero ajudar na igreja. Você pode ajudar na igreja sem precisar ser padre. Por que você quer ser padre? Aí eu tenho 40, vou fazer 49 anos de idade e eu digo para você que até hoje sou eu que escolhi. Eu acredito que tem algo maior. Ele que me escolheu para poder ser padre. Então é uma coisa que vai além da minha capacidade de entender, compreender. Eu não consigo deixar o altar. Não consigo me ver longe do altar. Não consigo estar fora do altar. O meu lugar é o altar. E eu não sei porquê, não sei definir, não sei explicar. Mas com o passar do tempo, aquele homem, seu Arlindo, que machucou e feriu, e eu precisava ir morar lá com o padre Paulo, no Janga, escondido. Ia no domingo para a Crisma, quando o seu Arlindo ia tomar a cerveja dele ou beber, eu corria, minha mãe colocava comida e eu comia na carreira, para poder não encontrar com o seu Arlindo, porque ele me botou de casa para fora, porque achava que coisa de padre era que tinha alguma alteração na afetividade, na sexualidade, então tinha alguma coisa fora do que acreditava como sendo normal, sei lá. Aí ele me botou de casa para fora, lembrando. Mas teve um dia quando eu estava lá em casa. Papai é aquele tipo de homem que, se você não botar a camisa, a calça, a camisa, a cueca dele para vestir, ele não veste, não. Se mãe não botasse a sopa no prato de sopa, ele não tomava. Se mãe não botasse a comida dele no prato, ele não comia. Conhece alguém desse jeito? Não diga que é, não. Não diga que é, não. Não diga que é, não. Alguém desse jeito. E aí, papai é aquele tipo de homem que não fazia nada, porque a função dele era trazer dinheiro e, ao mesmo tempo, não trazia aquela dificuldade quando chovia, esse período de chuva, era extremamente complicado. É... Aí ele entrou em casa e eu estava com medo. Eu disse: pronto, a confusão está grande. Quando eu botei a colher na boca, olhei para ele e disse: "Benção, papai." Aí ele disse: "Deus te abençoe, nego. Você quer que eu pegue essa laranja e faça o suco de laranja para você?" Naquela hora eu entendi que era a maneira de pedir perdão. Uhum. Era a maneira de dizer: volte para casa. Eu corri lá no Janga, peguei minha roupa, coloquei na cabeça e voltei. Eu voltei para casa com toda alegria e eu tenho dois arrependimentos muito grandes na minha vida. Quais são, padre? Eu não tomei o suco de laranja com ele. Eu devia ter deixado ele fazer aquele suco de laranja. Foi a maneira que ele pediu. E depois ele me chamou para jogar dominó. Eu disse que estava muito cansado e não joguei. Se você tiver uma chance de jogar dominó com alguém que você ama, jogue. Porque a vida é tão curta. É só do outro lado da rua. É tão pequena. É só do outro lado da rua. Rembrandt, olha ali o teu menino. Que alegria, né? Cresceu tão rápido. Tá barbudo. É tão pequeno. É só do lado da rua. E aqui tão pertinho. Papai foi embora pro céu há 20 anos atrás. Quem cuidou dele, eu sou caçula de 7. Quem tomou conta dele foi eu. Só que com o passar do tempo, eu descobri, não diga a ninguém não, que nesse exato momento, a casa da minha mãe está cheia d'água. Mas todo ano é a mesma coisa. Está sozinha, com 75 anos de idade. Mas eu liguei para ela, preocupado, o que é que eu poderia fazer. Ela disse: não se preocupe. Sabe por quê? Porque ela é a Mulher Maravilha. Porque a vida é só do outro lado da rua. E meu pai é o pai perfeito. E minha mãe é a mãe perfeita. Não poderia ser outro. São os melhores e os acertados. Que tudo funcionou do jeito que deveria ser para dar certo.